Antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero avisar que isso na verdade é uma reedição. Esse vídeo está sendo reeditado não só para explicar coisas que eu não tinha citado anteriormente, mas também para melhorar o áudio que ficou com um chiado horrível, principalmente na terceira camada do iceberg. Caso você já tenha visto esse vídeo, não precisa vê-lo de novo. Mas para aqueles que não viram ou para aqueles que viram e querem rever o vídeo, fiquem à vontade para curtir. Então é isso, bora para o que interessa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho. E hoje, como vocês viram aí no título, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de iceberg do Chaves. Eu já tinha trago para vocês um vídeo de iceberg do Chaves que está aqui no canal e que eu gostei bastante de fazê-lo. Porém, acabou que eu não expliquei muitas coisas que eu queria explicar ou que eu tinha para explicar. Então, esse aqui é uma parte 2 do vídeo de iceberg, onde estarei acrescentando algumas histórias, algumas novidades sobre o tal assunto que eu não comentei naquele vídeo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com certeza eles vão gostar. E comentem aqui embaixo qual outro tema de iceberg vocês querem que eu faça. Então, sem mais enrolação, pega sua máscara, sua roupa de mergulho e vem comigo. Nível 1. A superfície. O primeiro episódio de Chaves. No último vídeo de iceberg do Chaves que eu comentei, eu tinha citado sobre o primeiro episódio de Chaves perdido mundialmente, onde falava sobre a história de uma criança de 8 anos que perturbava um vendedor de balões, que nesse caso seria o Chaves e o seu Madruga. Esse episódio acabou sendo perdido pela Televisa, portanto nem ela e nem outro canal de televisão têm acesso a esse episódio. Não se sabe ao certo se seriam os personagens clássicos ou se seriam umas versões alternativas dos personagens que a gente tanto conhece. A volta dos programas de Chespirito. Infelizmente nós não temos muita novidade sobre isso. Segundo Roberto Gomes Fernandes, filho de Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, e também dono do grupo Chespirito, ele disse que estaria conversando com a Televisa e que ambas as partes estão interessadas para que os programas voltem ao ar. Porém, depois desse recado não tivemos mais nenhuma notícia sobre a volta dos seriados. Episódios perdidos. Enfim, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já sabem que Chaves tem muitos episódios perdidos, e que também muitas pessoas acreditam que existem episódios perdidos que seriam episódios assustadores, mas que no final das contas não tem nada demais. O reboot do Chaves. Sim, você não ouviu errado. Chaves ia ter um reboot. Lá no canal do Grupo Chespirito Oficial, eles lançaram um teaser mostrando como seria o reboot do Chaves, com o nome de La História del Ocho, ou então A História do 8. Porém, muitos fãs de Chaves não gostaram desse reboot, então o Grupo Chespirito resolveu abandonar essa ideia e nunca mais foi falado sobre isso. Diz Latino. Ok, eu vou resumir pra vocês. Depois da saída dos programas de Chespirito na televisão de todo mundo, Fernandes tinha afirmado que estaria fazendo uma série biográfica sobre a vida de Chespirito. Um tempinho depois, ele lançou em seu Instagram um vídeo que mostrava o ensaio de uma gravação, e nesse vídeo aparecia uma pessoa vestida de Chaves. Muitas pessoas começavam a teorizar falando que seria alguma coisa relacionada à biografia de Chespirito. Então o Grupo Chespirito lançou um trailer surpresa, onde apareceria o Chaves na televisão conversando com o telespectador, que nesse caso era o Eugênio, um dos comediantes mais famosos do México. Eugenio. ¿Chavo? Só que toda essa expectativa não durou por muito tempo, pois toda essa surpresa foi revelada um tempinho depois, mostrando que tudo isso não passava de uma simples propaganda de uma plataforma de streaming chamada Diz Latino, onde usaram Chaves para fazer essa propaganda. Por mais que tenha sido muito emocionante essa propaganda, houve também muitas críticas. Não só sobre o rosto do Chespirito ficar muito estranho e deepfake, mas também a questão de que usaram o personagem Chaves para fazer uma propaganda de uma plataforma de streaming, sendo que esse mesmo personagem não estará nessa plataforma, ou seja, foi uma escolha desnecessária de personagem. Chaves em realidade virtual.
Sim, você não ouviu errado mais uma vez. O Grupo X-Espírito criou a Vila do Chaves em realidade virtual. E lá você pode interagir com os personagens, com objetos, e vai por mim uma sensação muito legal e muito divertida. Chaves e Chapolin no Multishow. Isso já não é surpresa pra ninguém. Em 2018, a Multishow resolveu comprar os programas de Chaves e Chapolin e puderam ser transmitidos não só os episódios que nunca vieram aqui no Brasil, mas também em ordem cronológica, e tanto com a dublagem da SBT quanto com a dublagem da Multishow. Porém, também houve críticas principalmente com a dublagem, pois muitos dos dubladores clássicos de Chaves infelizmente já faleceram. Por causa disso, a Multishow teve que substituir algumas vozes clássicas, como por exemplo a voz do Chaves, do Seu Barriga, do Professor Girafales, mas ainda assim os episódios são bons, as dublagens são boas e eu recomendo vocês assistirem. Bordões e ações dos personagens. Disso muitas pessoas não sabem, mas aquelas ações dos personagens, como por exemplo Chaves com os Zazás, ou então Dr. Chapatin com Isso Me Dá Coisa, o X-Espírito comentou que tudo isso foi inspirado nas ações dos seus filhos. Ou então quando o Professor Girafales fazia tá, o Rubem Aguirre, que é o intérprete do Professor Girafales, comentou que isso na verdade foi uma inspiração do seu professor de infância. Pois é, interessante, não é mesmo? Beliche no quarto do Nhonho. Com certeza, você que já viu o quarto do Nhonho já deve ter se deparado com essa beliche. E também já deve ter se perguntado como é que o Nhonho, sendo o filho único, tem uma beliche no seu quarto. Claro que no final das contas era para fazer a piada entre o Chaves e o Nhonho, tentando subir na beliche, mas que acabou tendo um furo de roteiro no final das contas. O desenho do Chapolin. Sim, para aqueles que não sabem, existe o desenho animado do Chapolin Colorado, porém infelizmente esse desenho nunca veio ao Brasil, portanto nós não temos nenhum episódio dublado desse desenho. As únicas dublagens que nós temos são na verdade montagens de fãs, que são as dublagens originais dos episódios de Chapolin Colorado. Canal 8. O nome original do programa do Chaves lá no México é El Chavo del Ocho, ou então Chaves do 8. O nome 8 originalmente foi porque o Chaves passava no canal 8, porém eles se mudaram para o canal 2, que já eu comento. Então o X-Espírito resolveu fazer com que o 8 fosse o número da casa onde o Chaves morava, que é a casa número 8, e foi por isso que na história ele se chama Chaves do 8. Chaves do 2. Depois que o X-Espírito e seu elenco mudaram para o canal 2, X-Espírito resolveu mudar o nome do programa para El Chavo del 2, ou então o Chaves do 2. Porém ele resolveu voltar atrás, já que o programa já era muito conhecido como El Chavo del Ocho, então ele permaneceu com esse nome até o fim do programa. Nível 2. Águas Rasas. A briga entre os atores. Bom, isso também já não é surpresa para ninguém. Havia sim uma briga entre os integrantes de Chaves sobre direitos autorais dos personagens. Essa briga iniciou entre o X-Espírito e Carlos Villagrán. Enquanto o X-Espírito falava que ele era o dono do personagem, pois ele tinha criado, Carlos falava que era ele que interpretava o personagem, logo o personagem era dele. Eu só espero em nome de Jesus que toda essa briga acabe. Acidente de avião. Uma longa história. Na década de 70, o X-Espírito e seu elenco faziam turnês interpretando Chaves e Chapolin, como eu tinha citado no primeiro vídeo de Iceberg. Existem várias fotos das turnês que eles faziam. Eles tinham sido chamados para fazer o show do Chaves aqui no Brasil. Porém, no final das contas, isso infelizmente não aconteceu. O que houve é que, segundo o próprio Edgar Vivar, o intérprete do Seu Barriga, ele explicou que durante o ensaio, eles receberam o áudio dos dubladores de Chaves com a fala de cada um dos personagens. Só que ele não estava conseguindo ensaiar e fazer as vozes dos personagens ao mesmo tempo. O ensaio estava ficando chato e, segundo o próprio X-Espírito, ele falou que ninguém ia se apresentar no Brasil até que todos soubessem falar português. Porém, como já tinha sido noticiado de que eles viriam aqui pro Brasil, ao invés de falar que eles cancelaram, eles inventaram que eles teriam morrido em um acidente de avião. Segundo Carlos Villagrán, que é intérprete do Kiko, ele falou que quem teria inventado toda essa história seria a Globo, que é o canal de televisão rival da SBT. Então eles teriam inventado essa história para diminuir a audiência de Chaves na SBT, já dizia o Pica-Pau. Essa gente inventa cada coisa. 11 e 12. 11 e 12 é uma peça teatral adulta criada pelo X-Espírito, um tempo depois das gravações de Chaves e de Chapolin. O Revolvinho do Chaves.
Muitas pessoas acreditam ter visto um episódio onde o Chaves brinca com uma arminha de brinquedo, onde, segundo a sinopse, falava que o Chaves estaria andando pela vila com uma arminha de brinquedo assustando toda a vizinhança. O episódio mais próximo dessa sinopse é o das bombinhas, onde aparece primeiro o Chaves e o Kiko brincando com arminhas e depois começa a brincar com bombinhas de festa. O que pode ter acontecido é que pode ter surgido o efeito Mandela nas pessoas e que criaram na mente delas o episódio do revolvinho do Chaves. O mesmo tinha acontecido com o episódio do Hector Bonilha, onde muitas pessoas, inclusive eu, acreditávamos ter visto o primeiro episódio onde o Hector Bonilha aparece na vila. O fim do seriado Chaves. No último vídeo de Iceberg do Chaves, eu comentei sobre o seriado Chaves ter saído da televisão de todos os países, só que nesse caso estaremos falando do final do seriado. Para aqueles que não sabem, o último episódio de Chaves foi A Lavadora de Roletes da Dona Florinda, de 1980. Depois disso, Chespirito regressou com seu programa antigo chamado Programa Chespirito, onde ele apresentava não só Chaves e Chapolin, mas também apresentava os outros personagens, como Chompiras, Dr. Chapatin, Chaparrão Bonaparte, entre outros. O programa durou entre 1980 até 1995. Porém, Chaves e Chapolin terminaram em 92. Segundo a Florinda Mesa, na entrevista do Ratinho com o Chespirito e com ela explica que o motivo do qual Chaves e Chapolin tiveram que acabar é porque o Chespirito estava ficando mais velho. Ela explica que no caso do Chaves, ele é um menino magro, morto de fome, só que o Chespirito estava começando a incorporar um homem de 60 e poucos anos. Pois para quem não sabe, Chespirito interpretou Chaves com 42 anos e parou de interpretá-lo com 62. Foram 20 anos interpretando Chaves. Ela explica que então, nos últimos episódios, eram todos feitos na escolinha do professor Girafales, onde o Chespirito podia ficar sentado para não mostrar o seu corpo, mas ainda assim o seu rosto era gordinho. Silêncio! Olha aí, tá vendo? Você já irritou o velho, tá vendo? O que disse Chaves? Que me escapuliu outra vez. E pro Chespirito era difícil de interpretar uma criança, então foram tirando Chaves pouco a pouco. Já no caso do Chapolin, Florinda Mesa explica que não importava se o Chapolin tivesse pneuzinho, se tivesse pancinha, até porque ele é um herói de terceiro mundista que resolvia tudo. Porém, chegava um momento que o Chespirito não conseguia pular na mesa, então por causa dessas dificuldades, Chaves e Chapolin tiveram que ser retirados. O próprio Chespirito concorda que era melhor que o programa terminasse ali, não só por esses motivos, mas era melhor que o programa terminasse enquanto ainda estava no auge, para que depois não decaísse, pois segundo o Chespirito isso seria uma falta de respeito ao público. Eu entendo o estranhamento que causa vendo o Chaves mais velho, mais gordinho, mas segundo o Renan Garcia, dono do canal Vila do Chaves, eu vou deixar o link no canal deles aqui no card para vocês poderem acessar, e segundo os comentários que eu vi nesse vídeo que também está aqui no card, o Chespirito estava fazendo o melhor para entregar os episódios de ótima qualidade, querendo apresentar a mesma criança de 8 anos que a gente tanto conhece. E vai por mim, os episódios são bons, as histórias são boas, e você não vai se arrepender de assistir. Infidelidade. Bom, esse tema é um pouquinho complicado de explicar. Segundo a Florinda Mesa, o Chespirito era muito conhecido por ser um homem infiel, por ser um homem muito mulherengo e infiel com sua primeira esposa, com a qual teve 6 filhos. E segundo o próprio Chespirito, que comentou um pouquinho mais sobre isso no seu livro biográfico chamado Sem Querer Querendo Memórias, ele explica que enquanto ele e o seu elenco faziam turnês interpretando Chaves e Chapolin, eles eram muito assediados por mulheres que não se contentavam com autógrafos, mas queriam ter um testemunho mais íntimo, segundo ele. Porém, por uma circunstância especial, ele tinha feito uma vasectomia, o qual impossibilitava de engravidar uma mulher. É claro que o próprio Chespirito diz que não se justifica por isso. Ele e sua primeira esposa acabaram se separando. Um tempo depois, ele criou um novo relacionamento com a Florinda. Porém, o público não tinha gostado, ainda criaram a ideia de que o Chespirito era um homem infiel que traía sua esposa com a Florinda, enquanto a Florinda era acusada injustamente de ser uma ladrã de maridos. Chaves é um programa demoníaco. Isso se refere àquela história de que os personagens de Chaves representam os 7 pecados capitais, ou então que o Chespirito teria feito um pacto para ficar famoso e rico, mas enfim, são aquelas histórias que o povo conta. Miguelito. Existia um programa antigo chamado Miguelito, que no resumo era sim uma cópia de Chaves, mas que acabou não dando certo, pois o programa só durou uma semana. Aparições de fantasmas na vila. Existe um episódio muito famoso que é a primeira versão da Festa da Boa Vizinhança. Esse episódio ficou muito famoso por ter supostas aparições de fantasmas na vila. Porém, segundo o próprio Edgar Vivar, esses fantasmas não eram nada mais nada menos do que bisbilhoteiros que estavam espiando as gravações, entre as janelas e as portas dos cenários.
Seu Madruga é o pai do Chaves. Existe uma teoria que afirma que o Chaves e o Seu Madruga seriam pai e filho, e que a Chiquinha seria a irmã do Chaves. Por mais que essa notícia seja falsa, é até interessante pensar, pois o Seu Madruga sempre foi uma figura paterna para o Chaves. Nível 3. As Profundezas. Pablo Escobar. A história conta de que o Chespirito e seu elenco tinham sido convidados para fazer o show do Chaves para a festa do Pablo Escobar, o qual eles rejeitaram o convite. Porém, segundo o Carlos Villagrán na revista Basta, ele disse que o Chespirito tinha sido convidado para as festas de Pablo Escobar, o qual o Chespirito obviamente negou, dizendo que não tinha nenhuma relação com Pablo Escobar e não teria nenhuma relação com drogas nem nada do tipo. Viruta e Capulina. Antes mesmo de ser ator, Chespirito era escritor de telenovelas, de filmes, de séries, de músicas, enfim. Chespirito tinha sido contratado para escrever roteiros para os dois comediantes mais famosos daquela época chamados Viruta e Capulina. E um certo dia, um dos figurantes tinha faltado para uma cena, então chamaram Chespirito para atuar no lugar daquele figurante. E o Chespirito tinha saído tão bem que ele foi chamado para atuar em diversas sketches e até filmes do Viruta e Capulina. O Fantasma de Chespirito. Tinha ficado muito famoso na internet uma suposta aparição do fantasma do Chespirito em seu funeral, porém através de um outro canal muito famoso descobrindo que na verdade tudo isso não passava de uma simples montagem. Pois é, foi uma grande notícia falsa e de mau gosto. O falso Kiko. Um homem chamado Roberto Vasques, mais conhecido por ser o falso Kiko, ele dizia ser o criador verdadeiro do Kiko, e por causa da fama e das acusações que eram feitas contra ele de ser um impostor, ele tinha sido chamado para a Band para explicar que ele era o verdadeiro Kiko. Mas depois de um problema, segundo ele, de terem escolhido o Carlos Villagrán que interpretava melhor o Kiko, enfim, no final das contas era tudo mentira. Professor Girafales era casado. Em uma entrevista online que eles tiveram com Roberto Gomes Fernandes, ele afirma que o professor Girafales na verdade era casado, e que a dona Florinda seria a amante. Isso acontece na verdade pois o ator que interpreta o professor Girafales era casado na vida real, e na hora de interpretar o professor que era um personagem solteiro, ele esquecia de tirar o anel. O mesmo acontecia com o Kiko, onde o Carlos Villagrán era casado na vida real, só que em alguns episódios ele aparecia com o anel no dedo. Todo meu amor para Brasil. Bom, para terminarmos esse iceberg, no seu último Twitter, Chespirito tinha respondido uma fã brasileira que tinha mandado todo o nosso amor do Brasil para o Chespirito e ele respondeu todo o meu amor para o Brasil. Isso foi uma mensagem muito bonita e eu acredito que o Chaves daqui pra frente vai continuar sendo amado por todos os fãs. Finalmente terminei. Bom, esse foi mais um vídeo de iceberg. Eu gostei bastante de gravar esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado também. Esse vídeo também foi uma forma de não só comentar coisas que a gente já sabe ou até coisas que muita gente não sabe, mas também, principalmente, o último tema foi para homenagear o Chespirito. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. E mais uma vez eu lhe digo, comente aqui embaixo qual outro vídeo de iceberg que vocês querem que eu faça. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, eu agradeço a todos que chegaram até aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau!